Olá, bom dia. Está começando a edição do Resenha deste sábado e neste período de pandemia, as relações de consumo foram afetadas profundamente. Lojas físicas foram fechadas aqui no Maranhão, assim como em todo o país. Produtos não foram entregues e o relacionamento entre pessoas físicas e jurídicas mudou. Em outra esfera, serviços já contratados foram interrompidos e aqueles que estavam previstos não foram realizados. O que fazer neste momento? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe aqui no Resenha o advogado Tiago Azevedo. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês, irmão. E a gente recebe também a jornalista Bárbara Ellen. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Muitas dúvidas a serem solucionadas agora nesse momento, né? Pois é, Bárbara, e é um tema, doutor Tiago, já começando, engatando aqui a primeira pergunta, que mexe muito próximo, né? Talvez seja diferente da justiça do trabalhador, a justiça do consumidor seja aquela que tem muita proximidade mesmo, né? Trata com o dia a dia das pessoas, não é isso? Na ponta, né? Que atinge diretamente, primeiro que sofre o reflexo, são os voos cancelados, empréstimos muitas vezes suspensos, e de forma que nunca se utilizou tanto do princípio da razoabilidade e proporcionalidade no direito. Hoje não está se aplicando não, de forma mais taxativa. Há toda uma equação pensando tanto do lado do consumidor como do lado das empresas. O senhor acredita que a gente está vivendo um momento em que muitas questões como essa, das relações de consumo, que poderiam ter sido resolvidas de forma na conciliação, na justiça de conciliação, estão sendo judicializadas, levando para essas decisões aí, desses processos que muitas vezes se arrastam há algum tempo, há um longo tempo? Sim, é verdade. É um ponto que hoje a judicialização, né, judicializar, virou quase que condição sine qua non para se exigir um direito. As empresas, muitas das empresas, em vez de tentar conciliar ou usar do equilíbrio das partes, né, a proporcionalidade, vou cancelar o voo, mas aí vou te restituir de forma integral, ou vou te dar o direito de remarcar a passagem. Não, você não está podendo pagar agora, mas eu vou adiar essa prestação do meu financiamento para o final do contrato, sem nenhum custo ou multa, né? Solucionaria boa parte dessas questões. Mas o que acontece hoje é que muitas das empresas também estão querendo aproveitar o momento e cobrar multas, né, exigir juros abusivos, e que estamos num momento de crise e que não dá para... E é interessante porque nesse momento de pandemia as pessoas tem muita dúvida de quais são os direitos que elas têm, né? Então, às vezes, a pessoa procura uma empresa, né, que contratou um serviço, comprou alguma coisa e não tem um feedback dessa empresa e acaba indo para a justiça para solucionar um problema que, às vezes, poderia ser solucionado mesmo no diálogo. Quais são os direitos do consumidor? Por exemplo, um consumidor que comprou... Aqui a gente fala muito da passagem, né? Então, um consumidor comprou lá em 2020 uma passagem e até hoje ele não recebeu esse dinheiro de volta. O que ele pode fazer para diminuir esse prejuízo? Primeiramente eu sempre busco que ele tente fazer um protocolo junto à agência, ligar, né? Tentar de conciliar de forma administrativa. Ultrapassado isso, se a agência ou a empresa aérea, no caso, não der o direito de remarcação, né, sem custo e sem multa, que muitas vezes até para remarcar estão exigindo algum tipo de multa ou uma tarifa diferente da que ele comprou. Ele se planejou antes para fazer essa viagem, né? E agora, por um motivo alheio, eles querem muitas vezes cobrar juros e multa. Então, tentar de forma administrativa pedir essa remarcação, e aí também o consumidor tem que ter esses bons olhos, dizer assim, poxa, é um momento diferente, eu também vou, a empresa vai dar uma nova data, provavelmente seria justo a mesma data no ano seguinte, e aí evitaria todo esse transtorno. Doutor Tiago, a gente vive um momento em que algumas atividades são restritas, depois vivemos um outro momento das atividades mais flexibilizadas, principalmente quando a gente fala de eventos, shows, né? No final do ano, na virada do ano, muitos eventos de Réveillon foram cancelados e em muitos casos até hoje os consumidores não receberam
a restituição dos valores, né? Do início da pandemia, também houve essa flexibilização dessa restituição. Afinal de contas, existe um prazo? Essas pessoas, como é que elas ficam? Elas compraram aquele evento acreditando que aquilo ia acontecer, que aquela festa ia acontecer e tiveram, por exemplo, o seu Réveillon frustrado. Como é que fica o consumidor nessa situação? Mesmo com essa flexibilização aí de devoluções, quando as empresas promotoras de evento podem remarcar e ficar com esse dinheiro até remarcar uma nova data. Como é que fica? Excelente pergunta. É uma situação que vem dando transtorno em todo o Brasil. A empresa de evento, no primeiro momento, ela tem que garantir a devolução, ela tem que garantir uma nova data. Se ela não tem uma data para esse novo evento, ela tem que garantir a restituição integral. Tá? Agora, se a empresa fala assim, olha, daqui a 6 meses nós vamos realizar esse evento, e ainda assim, não, o consumidor também tem o direito, não, essa data de 6 meses não me atende, eu queria me preparar para agora, eu quero meu dinheiro de volta. O consumidor também tem esse direito da restituição do que foi pago, só que faculta a empresa poder parcelar esse valor que foi pago em até 12 vezes, a partir do final do estado de calamidade pública. Interessante saber isso, porque assim, por exemplo, que a gente vê também, outra situação que a gente vê muito, tá nessa momento de aumento de casos, então a restrição vem, depois volta, e aí uma ideia que me veio assim na cabeça, às vezes a pessoa é matriculada, por exemplo, em uma academia, e por causa da situação que está acontecendo, que está muito perigoso, ela resolve que ela não quer mais malhar, mesmo estando aberto, por exemplo. Ela tem direito de solicitar o trancamento dessa matrícula, ou até a restituição do que ela já pagou? Esse direito existe? Existe sim. Ela pode pedir essa restituição, tá? De forma integral. Mas aí a empresa, no caso da academia, ela pode dizer o seguinte, ó, eu estou sem caixa agora, tá? Eu não sabia que ia acontecer isso. Que eu posso falar para você o seguinte, eu posso dividir esse valor que você me pagou em 12 vezes, ou eu te vou dar um crédito, te dou um crédito aqui para que você possa utilizar em outra oportunidade mais para frente. Ah não, eu não quero utilizar o crédito, eu quero o dinheiro. Tá, então só vou te pagar a partir de que cessar o estado de calamidade pública, a partir do momento que cessar a pandemia, é que eu vou poder te restituir e tá assegurado. Isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu não sabia que as empresas tinham esse direito de pagar, por exemplo, em 12 vezes, a partir do fim do estado de calamidade pública. Eu acho que muita gente não sabe disso, né? E às vezes recorre, tipo assim, vou logo à justiça, e às vezes quando poderia esperar para receber esse dinheiro de volta de uma maneira mais amigável, né? Exatamente, Bárbara. Eu queria perguntar agora para o Dr. Tiago se ele acredita que o que a gente tem hoje de legislação, principalmente nesse momento de pandemia, se ainda seria necessária a criação de novas leis que protegessem tanto empresa quanto consumidores durante essa relação. O senhor acredita que o que a gente tem neste momento é suficiente, atende às necessidades? O que a gente está enfrentando hoje é algo atípico, né? E aí nunca se utilizou tanto o princípio da razoabilidade e proporcionalidade do direito, o princípio da boa-fé, né? De um lado, o consumidor que quer exercer seu direito, pagou. Do outro lado, a empresa que muitas vezes poderia muito bem fazer com que prestasse o próprio serviço contratado, porém está sendo impedida por uma situação atípica. Então, tudo isso é medido, né, de forma proporcional e razoável para que chegue no denominador comum. Interessante. Inclusive, esses conceitos, é interessante salientar isso para a pessoa que está vendo, né, o programa e entender, né, que apesar dela ter sim o direito dela, também estamos numa situação muito delicada e muito excepcional mesmo. Então é importante, né, que a pessoa tenha um pouco dessa noção de, olha, eu tenho meu direito, mas eu também vou ter que esperar um tempo para que a empresa possa me restituir esse valor ou devolver mesmo, né, 100%, remarcar, enfim, haja uma resolução, né? A minha preocupação maior que eu vejo nesse cenário, eu acho de eventos é interessante, eu acho que as empresas de eventos entenderam, de turismo também, né, de fomentar uma nova data, dar esse lastro para os consumidores, mas o que eu tenho visto praticamente aqui no nosso estado, em todo o Brasil, o problema é o bancário, né? A gente vê que, por exemplo, ano passado, naquele período foi atribuída uma lei, que daria direito ao consumidor, por exemplo, a suspensão dos empréstimos consignados por 3 meses, né? Muitos aderiram, outros não aderiram. Bancos, muitas vezes, suspenderam os descontos sem autorização dos consumidores, né?
E passado isso, o que está acontecendo? Muitos bancos estão forçando o consumidor a fazer um novo empréstimo para quitar aqueles 3 meses que foram suspensos, incidindo juros e multa e tudo. Então, nesse ponto é que as demandas judiciais têm aumentado drasticamente. Pois é, isso que eu ia perguntar sobre esse assunto que eu ia perguntar para o senhor agora. Muitos casos aí de servidores, por exemplo, que tiveram seus empréstimos consignados, suspensos durante os 3 meses, e aí veio a financeira e descontou tudo de uma vez. É legal fazer esse tipo de transação? Como é que fica a situação do servidor quando ele pega a folha dele e vai receber um valor mínimo, né, de salário para sobreviver, né? Essa questão da suspensão, tem 2 casos muito singulares que têm acontecido de forma bem repetitiva. Primeiro é essa suspensão dos 3 meses de salário, né? E que o consumidor ele se preparou para pagar aquela parcela, né? Foi suspensa por 3 meses, tudo bem. Mas aí ele é surpreendido com como é que eu posso dizer, o débito das 3 parcelas de única vez na sua conta corrente. Está lá, você não está vendo uma vez só, muitas vezes entra no cheque especial, gira uma bola de neve e está o caos, né? Aí vai se buscar o judiciário, tutela, pedido liminar para suspender desconto, pedido de restituição, né? Mas um outro problema maior também é essa modalidade de empréstimo via cartão de crédito. Existe uma modalidade agora de empréstimo via cartão de crédito, em que só vem um mínimo no contra-cheque do consumidor, né? Aí você imagina você fazer uma compra como se fosse um cartão de crédito, né? Há o depósito na conta corrente do consumidor e que só o mínimo vem no contra-cheque. É como se você fizesse uma compra no cartão e você fosse obrigado a só pagar o mínimo do seu cartão de crédito. Quando que essa dívida vai acabar? Nunca, né? A dívida vai aumentando. O consumidor muitas vezes acha que está pagando a parcela do empréstimo, né? E passado o período vê que não, que era só o mínimo do cartão de crédito e girou uma bola de neve. Até porque nesse caso, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas nesse caso os juros também estão rodando ali e às vezes o consumidor não está nem vendo que isso está acontecendo. E o que eu ia te perguntar que foi dessa questão das pessoas, o empréstimo ali é adiado, né? E depois o banco vem trazendo uma nova proposta de solução desse empréstimo com juros mais altos do que o consumidor tinha. O banco tem esse direito, o consumidor pode negociar e pleitear o mesmo juros que ele pagava, por exemplo, no empréstimo anterior? Claro, deve, né? Eu acho que, de uma forma geral, acho que está faltando na humanidade aqui, eu acho que nesse período de pandemia é um período de muita reflexão, né? Eu acho que falta, às vezes, tanto para a pessoa do preposto do banco que vai vender o empréstimo, como para o consumidor que vai fazer, é se colocar no lugar dos outros, né? Eu acho que a gente precisa, independente de qualquer religião, eu acho que a gente se colocar no lugar de cada um, assim como Jesus ensinou, né, a todos nós. Como que você contrata algo para um juros menor e depois, no meio do jogo, multa, juros, bota no final resgate, bloqueio, conta corrente, cheque especial, deixa de pagar. Né? Ainda mais em uma situação dessas, que muitas pessoas perderam seu emprego ou teve redução salarial, né? Então já é uma situação super delicada e quando há essa tentativa até de aumentar o que foi, né, acordado é muito complicado. E assim, 85% das pessoas que fazem empréstimo consignado são pessoas aposentadas. São pessoas que realmente precisam daquele dinheirinho. 100, 10 reais, 50 reais vai fazer uma diferença gigante na conta de energia, na medicação. Então, mais de 10 milhões de pessoas, por exemplo, hoje aposentado, faz jus a esses empréstimos consignados. Eu até posso falar que eu acredito que hoje estamos vivendo um grande diferencial, um momento de bolha desses empréstimos consignados, né? Era, a princípio, uma grande oportunidade, né? Foi criado lá atrás, no primeiro governo Lula, abriu-se as portas para os bancos pegarem empréstimos, para os consumidores pegarem empréstimos junto aos bancos, né? A uns juros baixos. Depois viram que o pessoal estava ficando argolado, os consumidores limitaram a 30% do salário para tentar evitar que
as pessoas pudessem sobreviver. E agora, por último, lançaram esse cartão de crédito consignado, que é por fora desses 30%. Então, aí gera uma dívida quase que infinita e as pessoas não têm outra forma a não ser buscar o judiciário. Então, Tiago, a gente vai fazer uma paradinha agora, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse tema, a gente vai poder explicar um pouco melhor para quem está em casa sobre também empréstimos consignados. O Resenha faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Resenha neste sábado aqui de feriado prolongado aqui na capital maranhense, aliás, feriado antecipado por conta, é claro, da pandemia do coronavírus. O objetivo do governo do estado é evitar que as transmissões aumentem, mas aqui no Resenha a gente tem um bate-papo sobre direitos do consumidor com o advogado Tiago Azevedo, ele está aqui com a gente. Doutor Tiago, o senhor falava antes da nossa saída para o intervalo justamente sobre empréstimos consignados e agora dessa nova modalidade que são os cartões consignados. Quer dizer, o que poderia ser um benefício se tornou uma armadilha para a população? É verdade. Embora tenha surgido por volta de 2013, 2014, essa questão do cartão de crédito consignado, tomou-se uma proporção maior nos últimos 5 anos. Porque as pessoas já estavam com suas margens comprometidas dos 30%, era lei. E aí a única forma de os bancos conseguirem, em tese, emprestar para os funcionários públicos do Estado, federais, né, de uma forma geral, era fazer essa modalidade de cartão de crédito. O problema é que na hora da contratação, ele não é informado que é um cartão de crédito. O consumidor acha que é um empréstimo normal. Até porque a forma como ele recebe o crédito é através de uma TED. Cai um dinheiro na conta corrente dele, o consumidor acha que está contratando um empréstimo consignado, só que passado 3, 4 anos que ele achava que era o período de quitação do empréstimo consignado dele, ele vai junto ao banco e descobre que na verdade era um cartão de crédito em que e ele pergunta, mas espera aí, e as parcelas que eu vinha pagando até agora? Não, o que o senhor estava pagando era só o mínimo. O mínimo, mas a parcela era fixa, era igual a parcela que eu pagava do meu empréstimo lá atrás. E aí ele descobre, por exemplo, você imagina, você tira um empréstimo de R$5.000, você paga uma parcela de 5%, né, 250, e o juro de 15% ao mês. Você paga 5, juro de 15, paga 5, juro de 15. Depois de 3, 4 anos, você já pagou 3, 4 vezes o valor que você tirou e deve um valor que é impagável. É interessante porque o que falta mesmo é até um pouco de transparência mesmo na hora de fazer esses contratos, né? Para que as pessoas realmente entendam ali o que elas estão assinando. Muitas vezes a pessoa, como o senhor mesmo falou, chega achando que é igual ao empréstimo que ela fazia e na verdade é uma coisa totalmente diferente, né? Uma forma de pagamento diferente. Então, falta mesmo até transparência, né? Exatamente, é o direito de informação, né? O Código de Defesa do Consumidor é bem transparente quando ele fala assim, o direito de informação. Essa informação tem que ser clara, precisa. O contrato ele tem que ter letras no número 12, né, maiores. Essa informação precisa cada vez mais dar mais clareza para o consumidor, ainda mais as pessoas mais idosas, que não têm acesso. Às vezes acham muitas vezes que está contratando aquele outra forma de contratação de empréstimo consignado, né? E os bancos, por sua vez, alegam que ele tinha ciência disso, alega que não, nas audiências a gente vê muito, não, doutor Tiago, a gente mandou o contrato de cartão de crédito para ele depois quanto tempo? 3, 4, 5 anos depois, ele achava até que era um brinde, alguma coisa do tipo, e muitas vezes, alguns deles até usam o cartão, mas não imaginava nunca que era com relação àquele primeiro empréstimo que ele tirou há 3, 4, 5 anos atrás. Olha que perigo, né? Nesse momento de pandemia em que tanta gente está precisando de dinheiro mesmo, né, para sustentar a casa, nessas dificuldades financeiras, está passando por uma situação dessa, é muito perigosa. Agora, doutor Tiago, a gente fala também sobre financiamentos, né, uma modalidade de conseguir algum bem nesse período também em que as pessoas estão passando por dificuldades. Como é que fica a relação nesse período? O consumidor, por exemplo, ele pode requerer numa conversa aí mesmo conciliatória com os bancos a diminuição dos valores das parcelas ou transferir essas parcelas mais para frente, e o banco ele também tem direito de transferir mais para frente e cobrar um valor a mais por isso? É uma relação entre duas pessoas, digamos assim, consumidor e banco.
é um negócio ali entre eles, né? O banco, por sua vez, ele pode não querer emprestar, pode. O consumidor, às vezes, se sente chateado, chega muito cliente lá no escritório, doutor Tiago, estou triste aqui, por quê? Não, porque eu tenho um crédito, fui lá, o banco não quis emprestar o dinheiro. Não, ele pode negar. Agora, sim, o que o banco não pode é vender uma coisa e entregar outra. Ele fazer um financiamento de 50 mil reais para comprar um carro e lá dentro colocar seguro, taxas abusivas, seguro prestamista, né? O que ele não pode é oferecer com a mão, olha, não, vem, eu te empresto aqui um valor, te dou uma carência de 90 dias, né? Tá na moda agora, não, vem, você pode tirar seu dinheiro aqui agora, você só começa a pagar daqui a 90 dias. E não especifica, não informa ao consumidor que, pelo fato dele pagar com 90 dias, ele vai pagar uma taxa chamada taxa de juros prestamistas ali, né, de antecipação de juros. Então, e isso não é falado, e que gera um valor que ele não contava com isso, e está embutido no contrato. E muitas vezes eu acho que o consumidor, a gente acaba sendo leigo até, né, nesses assuntos, então o consumidor chega lá na intenção de tentar facilitar até a sua própria vida e não está sabendo que existe lá ali um juros a mais, uma multa. Então, o consumidor, quando ele perceber, né, vamos dizer, eu percebi que eu assinei uma coisa que não era o que eu achava que eu estava assinando. Ele tem como ele ir lá no banco e recorrer, por exemplo, e dizer, olha, isso aqui não foi o que eu exatamente acordei com vocês. Ou não, a partir do momento que assina, o consumidor meio que perde o direito de recorrer disso, por exemplo. Eu sugiro sempre, se for algo realmente que vai impactar diretamente na sua vida, na vida do consumidor, que você procure um especialista. Leve, antes de assinar, leve para um advogado ou alguém de sua confiança que tem um certo entendimento no tema, que ele leia, veja o custo efetivo total da operação, o que realmente você está sendo pago, se você está sendo pago, estou comprando um carro, estou pagando exatamente o valor do carro, ou não, estou tirando um empréstimo de 100 mil, estou pagando exatamente esses 100 mil, mas só os juros, né? Cadê o espelho analítico do que está sendo oferecido aqui? Quando você vai olhar, aí tem ali um seguro embutido, tem tarifa até de abertura de crédito, né? O banco já ganha nos juros, eles colocam também, inclusive, a tarifa de abertura de crédito. São as coisas que não fazem muito sentido. Abson, você estava falando também de uma questão, acontece muito nessas lojas do comércio, que tem cartão da própria loja, aí vem a atendente e fala, vou fazer a primeira parcela para daqui a 3, 4 meses, e aí a pessoa, no ímpeto de querer aquele bem, está precisando de um calçado, de um celular, acaba assinando embaixo sem saber que está pagando um juro abusivo, né? É verdade. Muita prática do final do ano. As concessionárias falam, não, venha, tire seu carro agora, só comece a pagar a partir de janeiro, de fevereiro. E não sabe que ali está essa tarifa de juros abusivos, juros de carência, né? Na verdade, a palavra certa é juros de carência que ele coloca ali. Separado, destacado no contrato gigante. Essa semana, inclusive, lá no escritório, eu peguei um caso de uma cliente que tinha tirado, acho que próximo de 40 mil reais de empréstimo para fazer uma reforma na casa dela. E tinha quase 10 mil de juros de carência. Então, fora os juros fora o próprio juros da operação. Então, tinha quase 30% do valor que ela tirou. Então, é inconcebível, sabe? É inconcebível a gente, num país, passando por um momento que a gente está passando, as pessoas, e aí a gente vê determinados bancos verdadeiramente, me perdoe a expressão, mas assaltar. Uma pergunta que eu tenho a fazer, que é uma pergunta bem leiga mesmo. Existe um limite de juros que o banco pode cobrar ou não? É o banco que vai estabelecer os juros que ele vai cobrar e a pessoa, se quiser, pode aceitar ou não? Ou existe um limite? O banco tem um limite do que ele pode cobrar de juros? Tem um limite, sim. O Banco Central que estabelece esse limite, né? Óbvio que o Banco Central leva em consideração a taxa de juros, Selic, enfim, ele faz o estudo dele lá e coloca. Então, se o consumidor quiser ter uma ideia qual os juros correto, vai lá no Banco Central, site do Banco Central, coloca lá, vai estar lá a variação, tanto para empréstimo consignado, CDCs e por aí vai. É interessante saber isso, porque às vezes a pessoa ela não tem um conhecimento que existe esse limite do que pode ser cobrado de juros e acaba sendo enganado mesmo.
Bem complicado. Bem complicado, Bárbara. Agora, quem está vivendo uma situação muito complicada são essas pessoas que têm, por exemplo, um plano de saúde e tem por muitas vezes a assistência em saúde negada num período de pandemia. O que fazer nesse momento? É mesmo procurar a justiça, judicializar a questão, tentar resolver com o plano, né? E no que cabe ao plano, o que eles deveriam estar cumprindo nesse momento? É um tema bem delicado nesse momento de pandemia, que a gente está vendo que hospitais públicos e privados hoje são desiguais, né? A gente vê gente do hospital público indo para o privado, privado indo para público. Mas os planos de saúde, de via de regra, tem que garantir a assistência, né? Se você está sendo pago, está em dia, tem que garantir a assistência. Óbvio que tem que ter vaga. Não tendo vaga, óbvio também que os planos têm sua própria rede e garante aquele valor, é garantido para que você tenha um leito. E tem um estudo ali que ele é feito que tem 100 mil vidas, 10 mil vidas, e num período pior, eu tenho que garantir, sei lá, 10% disso de leitos. Óbvio que nós estamos vivendo uma pandemia, então tudo isso tem que ser relativizado. Porém, a única forma que eu vejo de assegurar esse direito realmente é judicializando. Embora, antes disso, eu sempre falo para os meus clientes, faz um protocolo junto ao plano de saúde, faz um requerimento administrativo, liga, porque muitas vezes a solução é feita ali mesmo. E aí, do outro lado, tem que ter esse tato, né? Tem que saber que é um momento difícil para todo mundo e que a atendente lá tem que ser bem treinada para, em vez de como eu posso dizer, melhorar a situação, não piorar, né? É interessante porque essa questão da judicialização da saúde é um assunto que tá em pauta desde antes da pandemia, na verdade, né? E agora só ficou mais ainda em pauta. Falando especificamente em hospitais particulares, que a gente está falando de plano de saúde, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que atrasou o plano de saúde, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém, então uma pessoa ela atrasou o plano de saúde e aí agora precisa do plano de saúde. Ela tem algum direito de o plano de saúde dar alguma facilidade para poder pagar e continuar funcionando ou não? A partir do momento que ela para de pagar, ela perde sim o direito de utilizar o plano de saúde? Não, tá? Então, são dois pontos. Primeiro, o atraso. O atraso, por si só, não faz com que ele perca o direito. Sim. Tá? Ele pode atrasar aí 30 dias, não tem problema. Me parece que até 45 dias ininterruptos. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Bárbara, pela nossa... Também agradeço. Foi muito esclarecedor. Espero ter ajudado, né, a esclarecer essas dúvidas dos consumidores. E é o que a gente espera, né? A nossa missão como jornalistas é essa, tentar ajudar a sua vida a caminhar aí com um pouco mais de facilidade, é claro, com o principal nesse momento, que é a informação. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo sábado para você.